De Jesus. Os irmãos estão alegres com Jesus? Os irmãos estão alegres com Jesus? Então dê uma salva de palmas para Ele bem forte nesta noite, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Aleluias. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Ó, irmãos, motivos de alegria quando estamos juntos, reunidos para cultuar ao Senhor, que sabemos que podemos recorrer a Ele em tudo. Então é o nosso Deus. A gente não está aqui para ver nosso patrão, para ver nosso chefe, nosso prefeito, nossa presidenta. Nós estamos aqui diante daquele que nos dá a vida, nos dá o ar. E devemos tudo a Ele. Então, quando você está diante da pessoa mais importante da sua vida, você tem que estar alegre. Porque Jesus Cristo disse que se você amar o pai, ou mãe, ou irmão, ou filho, ou qualquer outra pessoa mais do que ele, não é digno dele. Então, Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Então, estamos diante daquele que pode, que faz, que é, aquele que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, quando a gente toda vez pega o microfone e diz é motivo de grande alegria, os irmãos já podem ficar esperando que todo mundo que pega e vem aqui à frente falar algo disso, eu estou muito alegre em estar aqui na presença de Deus. Não importa se estamos cultuando em tenda ou em templos, o importante é que o próprio Deus ele disse: eu não habito em templos feitos por mão de homens. Então você pode ficar despreocupado onde Deus vai habitar. Ele falou, ele não falou nenhuma placa de igreja, ele não falou nenhum CNPJ, ele estaria presente em nenhuma instituição, mas ele disse que habitava no meio dos louvores, e aqui estávamos louvando a ele. E mais ainda, ele disse que ele faria morada, ele não vinha participar de um culto, ele vinha fazer morada em minha e na tua vida. Porque em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo diz que somos comprados. Nós fomos comprados por um alto e bom preço. Não fomos comprados por coisas corruptíveis, nem com prata, nem com ouro, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus. E que não somos mais de nós mesmos. Uma vez que fomos comprados, então já tem dono. Então eu quero dizer nessa noite que eu tenho um dono. Você tem um dono. E sabe quem faz isso? É o sangue de Jesus. Foi a moeda paga para mim e para a sua vida. Aí ele ainda diz, no 1 Coríntios ele diz, no 6, eu acho que é no 20, ele diz: regozijai-vos, pois, em vosso corpo, em vossa alma e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então Jesus nos comprou para Deus. E eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer da minha satisfação em dizer que já temos 2 semanas fazendo o culto nos lares. Estreou com a nossa irmã Zulimar, foi uma bênção. Irmã Zulimar fez um mungunzá, foi bênção. Recebi o meu em casa, não pude ir, irmãos. Teve depois na casa do nosso irmão Ariberto, né, juntamente com a nossa irmã Sinara, também fez uma recepção lá. Fez um arroz doce também maravilhoso. Não mandou para mim, mas tudo bem. Depois teve na sexta-feira seguinte, na casa do nosso irmão Isaac. Nosso irmão Isaac passou uma luta para fazer este culto lá.
chegou ligando, quase desistindo, mas disse: não, vai fazer. E fez o culto lá. E o outro culto foi na casa da nossa irmã, aqui pertinho. Eu sei, rapaz, é o nome da sua sogra, calma, eu sabia que você ia falar. Na casa do nome da irmã, que é igual a da sogra de Jair, a nossa irmã Janda. Não só irmã, mas também tem um parentesco, né, irmã, com a gente. Jesus sempre chamou de tia, né, desde pequena. Então, desde a cidade de Pernambuco, né, desde Goiânia. Goiânia é Goiás. Então, desde Goiânia, que Jesus já conhece nossa irmã Janda e chama de tia. Tem primo em comum, filho da nossa irmã. Nosso irmão Kleber, músico aqui desta cidade. Glória a Deus. Então, irmãos, os cultos têm sido uma bênção nos lares. Vê que o Senhor, Ele não se importa onde é que devemos congregar. Teve uma ocasião em que uma mulher encontra Jesus e faz uma pergunta a Jesus: Senhor, aonde é que devemos adorar? Nossos pais disseram que era num lugar, os judeus dizem que é em outro lugar, e nós estamos em dúvida. Aonde é? No livro de João, no capítulo 4, você encontra essa história. E o próprio Jesus respondeu: nem aqui, nem acolá. A hora vem e a hora é chegada, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não está preocupado no lugar que você está cultuando. O Senhor está preocupado com o culto que você está prestando para Ele. E eu nunca convido alguém: vá lá assistir o culto. Eu digo: não, venha trazer o seu culto ao Senhor, porque Ele merece. Ele é o Criador de tudo, e nada foge do seu controle. Eu gostaria de, para não ficar só em minhas palavras, eu gostaria de ler as palavras do próprio Mestre. Abra o último capítulo da Bíblia. Não precisa nem dizer o nome para ficar fácil. Vai lá no último capítulo da Bíblia, em que escreveu João. Glória a Deus. Apocalipse 22. Vamos ler o versículo 7, 12, 16 e o 20, a parte B. Eu vou pular a escrita de João e vou botar só as palavras de Jesus, porque hoje é um culto especial. Hoje é um culto em que comemoramos a expiação de Cristo por nós, que foi a sua morte e a sua ressurreição. Amém? Acharam? 22, o versículo 7 diz assim. Eu só vou ler a parte de Jesus. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No 12, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo 20. A parte B.
certamente cedo venho. Aí a igreja pode ler as palavras de João. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então, irmãos, sabemos da história mais linda que aconteceu neste pequeno planeta que habitamos, chamado planeta Terra. A gente sabe que teve alguns grandes momentos. Foi quando Jesus nasceu. Teve outro grande momento. Foi quando Jesus enfrentou a morte. Quando ele disse: está consumado. E teve outro grande momento em que ele ressuscitou. E é por causa disso que estamos aqui nesta noite, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e disse, fez a ceia, mandou os discípulos se reunir e disse: comei o pão, bebei o cálice, fazei isso em memória de mim até que eu venha. Porque quando você ceia, você está dizendo: Jesus ressuscitou. Jesus, ele está vivo. Ele diz: fazei isso até que eu venha. Então, além de você lembrar que Jesus morreu por você e ressuscitou, ele está dizendo: até que eu venha. Então, isso te remete ao futuro. Que ele diz: até que eu venha. E ele diz: eu que estou preparando uma ceia. Porque aí não mais você vai ser servido aqui por mim, por pastor Jair. Não. Vai ser servido pelo próprio Jesus. E são palavras de um livro. Mas não é um livro qualquer. Não é um livro novo, não é um livro velho, como eu costumo dizer. É um livro eterno. São verdades eternas, a palavra de Deus. E o bom deste livro é que quando você lê ele, não é igual os outros livros que o inspirador já morreu. Quem escreveu já morreu, quem mandou escrever já morreu. Não é. Aquele que inspirou essas palavras, ele vive em mim e você, e você sente. Não precisa ninguém te persuadir, ninguém querer te convencer, empurrar a goela abaixo. Não precisa de lavagem cerebral. Porque as palavras do Senhor, para verdadeiramente uma pessoa receber e nascer de novo, ela vem de dentro para fora. Então os sentimentos que você tem dessa palavra, quando você busca de maneira verdadeira, você vê fluir de você. Aquele mesmo episódio daquela mulher que perguntou a Jesus onde devia adorar, ela também falou sobre um tipo de água, que Jesus estava pedindo um copo d'água, dessa água aqui, desta água que eu e você bebemos. Mas Jesus disse a ela: eu tenho uma água para você beber que você não pode comprar não. Se você soubesse quem está te pedindo água, é você que me pediria, e eu te daria água. Porque dessa água que eu der para você beber, rios fluirão de seu ventre. Então, não é só um golinho de água que alguém tenta te empurrar. Isso aqui flui de dentro. Você bebe um pouco dessa água, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus verdadeiramente ela é água. Ela verdadeiramente é pão. Então, alimentemos-nos da palavra de Deus. Bebamos desta água. E Jesus, ele foi para os céus. Foram 3 acontecimentos: o nascimento, a morte, a
a ressurreição. E o quarto e maior está para acontecer. E eu e você vai fazer parte deste acontecimento. Os outros a gente sabe pela história e pelo Espírito Santo que testifica em nosso coração. Mas o próximo vamos participar, que é a grande volta do Senhor para buscar todos aqueles que são chamados pelo seu nome. Então, é um privilégio muito grande fazer parte. Não importa as lutas, não importa as dores, porque a Bíblia diz que o olho não viu, o coração não sentiu, que o homem nunca nem imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. Viu, Janderson? O que Deus preparou, meu irmão, sua mente não consegue nem vislumbrar. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele nos prometeu algo que não podemos fazer conta nem imaginar. Quando a Bíblia descreve algo para nossa mente terrena, pequena, entender, ela tenta usar uma linguagem que as ruas são de ouros, os muros são de cristais. É porque o que a nossa mente vê como beleza, riqueza, poder, mas é muito mais além do que pensamos e imaginamos. É o que o Senhor tem para você, Sinara. É o que Jesus tem, nossa irmã Zulimar, para você. E Ele diz: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda estas palavras. Então, como é bom guardar estas palavras. Guarde essa palavra, porque essa palavra, ela traz vida. Ontem eu abri a Bíblia, estava assim, abri a Bíblia assim de lado, abri no Salmo 107:20, que diz assim, ó, que basta uma palavra para sermos restaurados e livres da destruição. Então, que poder tem a palavra? Então o Senhor diz: bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Eis que cedo venho, ó, e o melhor de tudo, viu? A recompensa não está na mão de ninguém. Você pode fazer, porque você está trabalhando, você faz um trabalho. Saulo fez um trabalho aqui, né, Saulo? Aí fica assim: rapaz, que dia eu vou receber? Será que eu vou receber? Será que o cabra é enrolado? Ou você vai fazer uma prestação de serviço, Jantes, numa empresa, não precisa dizer o nome, e você espera receber e não recebe, porque a sua recompensa do seu trabalho está na mão de uma pessoa que foi falho. Aí você fica: para que trabalhar para Jesus? Para que servir esse Deus? Tem recompensa? Aí Jesus diz aqui, no último capítulo da Bíblia, Ele diz: a recompensa está comigo. A recompensa está na mão dEle, para dar a cada um segundo a sua obra. Então pode trabalhar na obra de Deus sossegado, porque Ele é fiel. Ele vai recompensar. Então podemos ficar tranquilos. Quando a gente faz algo para alguém, as pessoas podem ficar, né, criticando. Ou até para o próprio Deus. Você está trabalhando, alguém, não sei o que, eu trabalho, tal. Mas Deus está olhando o seu coração, ó, sondando. Porque a Bíblia diz que se não fizer por amor, nada adianta. Está escrito lá em Coríntios também, que você pode dar o corpo para ser queimado a favor de alguém. Se não tiver amor, nada adianta. Você pode falar a língua dos anjos,
se comunicar, né, com os anjos, mas se não tiver amor, nada adianta. Você pode fazer tudo, vender tudo, dar aos pobres, sem o amor. Eu conheço gente que tinha dinheiro, deu tudo aos pobres e perdeu, porque ele não deu por amor. Ele deu para ver se ganhava a eleição. Não ganhou a eleição, aí se perdeu, se lembrou, se ferrou, né, vó? Como diz o vó. Ele, vendeu tudo, pensou que ia ganhar e aí se quebrou. Não foi por amor, então nada adianta. Você tem que fazer tudo por amor. Porque quando você faz por amor, não por obrigação. Eu digo a minhas filhas aqui: vai cantar hoje? Você vai cantar para Jesus. Vai ensaiar? É para Jesus. Não faça para mim não, viu? Se não tiver vontade, nem venha. Faça com amor, faça com alegria. Dentro de casa não. Ela faz pelo amor, pelo cabo de vassoura. Mas a obra de Deus eu não posso forçar. Já teve algumas vezes que fico, hoje eu não canto, hoje eu não ensaio, hoje eu não coisa. Eu não posso interferir nessa parte. Porque a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. Ninguém pode impor nada na obra de Deus. O pastor não pode te impor. Teu marido não pode te impor. A mulher não pode impor o marido. Até os filhos, a Bíblia diz, ensina. É para você somente ensinar. Não é para você forçar. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, né? Ensina os teus filhos a palavra de Deus, né? Porque depois que nem que quando ele estiver velho ele vai se esquecer. Então a importância da gente criar nossos filhos num ambiente onde a palavra de Deus é pregada, porque é diferente, irmãos. Olhe uma pessoa, um jovem que foi criado nos caminhos do Senhor, nos preceitos, e olha um que foi criado de qualquer forma. Então você vê a diferença, porque a Bíblia diz que íamos ver a diferença de quem segue e de quem não segue, quem serve a Deus e quem não serve. Então devemos ensinar, e tem tudo lá para a gente ensinar, sobre todos os aspectos tem. Mas Jesus disse que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Porque Jesus diz, ainda que houvesse dia, eu sou. No livro de João já está bem explícito logo no primeiro capítulo, que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. O que é verbo? Você está lá na escola estudando, conjugue o verbo, né? Aí, verbo é a palavra. E Jesus é a palavra. E ele diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Então, é muito bom servirmos a Deus. É muito bom ter Jesus como nosso Consolador. Porque quando Jesus foi para o Pai, ele teve a preocupação. Ele disse, eu vim, habitei no meio dos homens, vou para o céu, mas peraí, eu vou para o Pai já está lá, o Espírito Santo. Mas ele disse, peraí, eu não vou deixar vocês órfãos, mandarei outro. Outro não é qualquer um, outro é um igual. Ele enviaria um igual, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem várias características. Uma das, ele é o nosso advogado. Ele é nosso Consolador. Então o Espírito Santo, ele é o que você precisa que ele seja. Na hora da angústia, ele é que te consola. Na hora da dor, ele te socorre. Então, por isso que cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três
mas que são um. Tem gente que acha difícil, como pode 3 pessoas ser um? Nós somos 3 também. Você é corpo, matéria. Você é alma. É onde guarda toda a sua faculdade mental, tudo, todos os seus planos, tudo. 2. E 3, você tem o espírito de vida, você tem o fôlego. O fôlego de vida é o espírito. Então você é 3 em 1, assim como o Pai. É tanto que ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos 3, eles vão ser 3 em 1 também. Agora vamos prestar conta. O fôlego, que é o espírito, volta para Deus. O corpo volta para o pó. E a alma, só eu e você sabe, né? Por isso que devemos entregar a nossa vida a Jesus. Entregar os nossos pensamentos, entregar os nossos projetos. Porque viver não é fácil. Viver é complicado. Você vê que na vida você tem decepções, você tem dores, você se acidenta, você perde o ente querido. Então é doloroso um pouco viver. Tem momentos de alegria, mas tem momentos de dor também. Viver tem momentos de dor. Mas Jesus também prometeu que um dia Ele vai arrancar de todo o olho a lágrima. Jesus, Ele vai enxugar cada lágrima. E não haverá pranto, não haverá dor. Jesus um dia vai arrancar. Enquanto estamos na terra, estamos sujeitos. Mas pelo menos temos o consolo. Somos consolados. O Espírito Santo Consolador, Ele habita em nós. E Jesus, Ele diz, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, quando o negócio estiver ruim, a vida estiver amarga, faz um chazinho, né, pastor Jair? Da raiz de Jessé, né? Pega um pedacinho da raiz de Jessé lá e faz esse chá e bebe, que é Jesus, que é a palavra do Senhor. E aí vai curando, né? Aí outro dia você fica ruim de novo, você bebe de novo, aí você torna-se aliviado. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Poxa, Jesus, Ele disse que tem evangelho aí pregado agora que no mundo você não tem aflição não. No mundo você vai ficar rico. No mundo você vai ficar na plateia. Ou seu amigo vai ficar na plateia e você no palco. Tem muita gente cantando aí que você vai pisar naquele que um dia te viu embaixo. Que você é melhor que qualquer outra pessoa. Irmãos, a Bíblia diz que a graça e a misericórdia de Deus é o motivo de eu não ser destruído. É a bondade e a graça do Senhor o motivo de não sermos tragados vivos. Porque o nosso adversário, ele quer nos tragar, ele quer nos destruir. Mas nós vivemos a esperança do último e grande acontecimento que haverá, que é a vinda do Senhor. E Ele diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Ele diz, certamente venho cedo. O escritor também, ele escreve, só um pouquinho de tempo.
O que há de vir virá e não tardará. Jesus, ele disse que, ele falando sobre a vinda dele, ele comparou, ele disse, olha para a figueira. Quando a gente olha para uma planta, quem conhece a planta, sabe que ela dá sinais de quando a colheita está para chegar. Já sabe quando começa, né, florir, quando começa a... Cada uma tem a sua característica. E Jesus falou a parábola da figueira. Olhai para a figueira. A figueira, ela fica sem folha nenhuma. Tá lá. Aí quando ela se forra de folhagem, pode esperar que o fruto vem. Então Jesus deu exemplo assim. E lá em Mateus 25, 26, 27, fala claramente dos acontecimentos que Jesus disse: eu não sei a hora, mas somente o Pai. Mas ele dá sinais. Ele disse que haveria guerra, terremoto, mas isso aí já sempre teve, né? Aí vem pai contra filho, filho contra pai. Aí a gente vê que isso tem aumentado. Aí depois ele diz também que vinha pestes, vinha coisas que iam se intensificar. Ele disse, espera, ainda não é o fim não. Mas ele falou que quando começasse a apostasia é o quê? É o ser humano que começa a se afastar de Deus. Quando você vê o homem totalmente se afastando de Deus, aí é o fim. Aí o fim está próximo. E a gente vê hoje, até os líderes, as pessoas estão se esfriando. Ele disse, ao se multiplicar a iniquidade, olha quem tem seus 30 anos para trás, olha como era de noite brincar na rua, criança, tudo. Hoje em dia não pode mais, hoje é perigoso. O amor se esfriou porque a iniquidade se multiplicou. Então devemos tão somente saber que já estamos no tempo. Dá para perceber. Jesus falou, nem todos dormirão, ou não todos morrerão. Mas os que morreram não tem problema não. No trocar da trombeta, segundo Tessalonicenses 4, está escrito que nós não precederemos os que dormem. A trombeta vai tocar e o Senhor vai nos arrebatar. E os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E encontraremos juntamente, todos juntos, nas nuvens com Jesus. Essa é a grande esperança. Essa é a vantagem que a família da graça prega. Essa é a vantagem. É duas coisas. São dois caminhos. É céu ou inferno. Então a Bíblia diz, ela só fala de dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. Ele fala que largo, muitos são que entram pelo caminho largo e poucos que entram pelo caminho estreito. Mas ele disse, porfiai, lute para entrar pelo caminho estreito, porque este caminho leva à vida eterna. Então, para você alcançar a vida eterna, só pelo caminho estreito. E o caminho estreito, você só precisa negar uma pessoa. Você só precisa negar uma pessoa para entrar nesse caminho. Sabe quem é? Quem sabe? Você só precisa negar a você. Porque você negar o seu irmão é fácil. Você negar o seu amigo é fácil. Agora você negar o seu desejo, aí seu desejo, ó, só puxa para o lado que a carne, lá em Gálatas 5:22, descreve bem os frutos da carne e os frutos do Espírito. É uma guerra terrível. Os nossos membros guerreiam.
Nosso corpo só puxa para o pecado, só puxa para ficar longe de Deus. Mas o nosso espírito, os frutos do espírito, são as coisas boas dessa vida. Então, que você possa viver no espírito, que o espírito possa estar sempre sobressaindo. Como você faz? Ouvindo a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor, se reunindo com aqueles que pensam igual a você, que conhecem também. Procure se enturmar com aqueles que estão buscando o mesmo que você. Se o caba vai para Salvador, você vai para Dias d'Ávila, dá para ir junto? Pô, você quer ir para Salvador, você vai para Salvador, é para cá. Você quer ir para Dias d'Ávila, é para lá. Então, não dá para ir os dois juntos se os caminhos são diferentes. É tão simples, irmãos, o evangelho. O caminho, são duas escolhas somente. Então é fácil. Quando eu chegava lá na pizzaria de Jair, tinha uma fila de sorvete, eu olhava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vários tipos de sorvete, você fica cheio de dúvida. O que é que eu vou pegar? Mas se tiver só 2, morango ou chocolate, você vê logo o que é morango ou o que é chocolate. Assim é a escolha de seguir a Deus ou não. É tão simples que Elias disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se é Deus, vem para cá, se é Baal, vai para lá. No livro de Reis 18, Elias ficou bravo. Se é Deus, se é Baal, se é Baal. Mas antes ainda, Moisés já chamou aquele povo e confrontou o povo. Está aqui, ó, diante de vocês. Já escrevi tudo, ó. Toma aqui, ó. Tome. Bênção e maldição, escolha aqui. Quer bênção? Está aqui. Quer maldição? Lê aqui. Tudo prático. Servir a Deus não tem meio termo. Servir a Deus não tem indulgência. Não precisa de indulgência. Não precisa de intermediador. Porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então não é pastor que te leva para o céu. Não é irmão que te leva. Ele te pode sugerir o caminho, mas confira com a palavra. Antigamente eu ouvi uma frase dizendo assim: antigamente, se você ia para evangelizar, entregar o folheto, dizia: vá para a igreja mais próxima de sua casa. Hoje você tem que entregar o folheto e dizer: vá para a igreja mais perto da sua Bíblia. Procure uma igreja perto da sua Bíblia, que você possa chegar em casa e conferir, para ver se o que está sendo pregado tem fundamento. Porque Jesus disse que nos últimos dias, Jesus alertou, e não foi pouco não, irmão. Nos últimos dias surgirão falsos profetas, que se não tiver cuidado, engana até os escolhidos. Até aquele que já é escolhido de Deus, ele pode ser enganado pelo falso profeta. O apóstolo Paulo pregou em Tessalônica. O povo: rapaz, apóstolo Paulo, tá. Aí vai o apóstolo Paulo. Aí entra em Bereia. Quando ele entra em Bereia, outra cidade, apóstolo Paulo: porque o Senhor Jesus Cristo, os irmãos, peraí, morreu na cruz, tal, aquele que foi da geração de Davi, que veio e foi prometido, o nosso Messias. Peraí, pô. Porque pô. Aí o apóstolo Paulo, sendo interrogado várias vezes, quando ele foi saindo de Bereia, ele parou e disse: espera aí, esses aqui são nobres, mais do que o de Tessalônica. Porque os de Bereia, tudo que a gente dizia, tudo que eu pregava, eles iam conferir, rapaz. Esses não comiam qualquer coisa não. Tudo que eu falava, eles examinavam na palavra. Então, irmãos, quem prega a verdade não tem medo de... Não precisa estar se explicando para ninguém. Porque quando você prega a verdade, você dorme tranquilo. Você sabe que você está falando aquilo que o Senhor mandou falar. Não importa, porque às vezes você pode pegar um adoçante, dar aquela misturadazinha, né? Para agradar todo mundo. Maquiar o evangelho.
Aí fica fácil atrair multidões. Mas Jesus, ele mandou entrar pela porta estreita. E não é eu que vou alargar esse caminho. Tenho que pregar somente a porta estreita. Mas a Bíblia diz que há uma recompensa. E a recompensa está na mão de Jesus. A recompensa está na mão dele. O apóstolo Paulo escreve que diz que o Senhor não é injusto para esquecer nenhum do vosso trabalho. De nada. Ele não se esquece de nada. Ele se lembra. Então, o Senhor... Então, viu, Geisa? Então, diz a ele, ela corrige meu então. Quando eu mais tarde vou escutar, ela fala, olha, você falou então tantas vezes. Ela conta, irmãos. Ela conta os então. Então, né? Vamos passar a palavra para o pastor Jair, que vai estar ministrando a ceia. Então, irmãos, hoje eu peguei pesado, então. Mas a Bíblia nos diz que fiel o que prometeu, que ele vai voltar. Então você vai participar do quarto evento, maior que já aconteceu nessa terra, que é a vinda do Senhor. Porque Jesus, ele estava lá, quando ele fez a última oração dele, ele estava orando, ele, Pai, eu te glorifico, Pai, porque tu está em mim, ele orou por ele. Depois lá em João 17, aí depois ele diz, Pai, abençoa estes aqui, Pai, que ouviram a tua palavra, que creram em mim. Aí depois Jesus ora, sabe por quem? Por vovó Cecília, orou pela nossa irmã Rosane, orou por nossa irmã Deise, orou pela nossa irmã Janda. Sabe como? Dizendo assim, Pai, não somente estes, mas aqueles que pelo testemunho e pela palavra vão crer em mim. Então Jesus ele estava orando para enfrentar a cruz, mas ele já via você. Atrás da cruz ele via você. Ele me viu. Então, por isso que a minha vida é do Senhor. Não importa a circunstância. Ô irmão, tem hora que está doendo, mas eu sirvo a Jesus. Ô irmão, tá bom. Ô Jesus, aí eu fico mais animado ainda. O negócio aperta de novo. Glória a Jesus, eu estou seguindo. Eu estou servindo. Buscai primeiro o que, nosso irmão Jandas? O reino de Deus e as demais coisas. Primeiro buscai o reino de Deus. Eu gostei do convite com essa palavra. Próxima quarta, o culto na casa do nosso irmão Jandas, né? Mas é assim mesmo, irmão. Então, buscai primeiro as coisas de Deus. Buscai as coisas que são do alto. Porque as que são terrenas, fica por aqui mesmo. As coisas terrenas, por exemplo, o culto está aqui, né? No dia ele estava bonito, já estou achando ele feio. Já vou passar um serrote aqui. E eu já falei com o Saulo para ver se ele faz um de acrílico. Porque as coisas terrenas são perecíveis. A gente usa e joga fora. Então não se preocupe com coisas, não. Se preocupe com pessoas, se preocupe com sua vida, se preocupe com a sua família. Sua família vale algo. Sua vida vale algo. As coisas tem preços, mas você tem valor. Preço é uma coisa, valor é outra. Você tem valor. Então valorize o que você tem. Valorize o sacrifício de Jesus, o qual vamos ceiar daqui a pouco, após o pastor ministrar a ceia. Amém? Eu agradeço a minha participação e dizer que estou feliz, irmãos. Estamos aqui cultuando na tenda. Antigamente era assim, antigamente não tinha igreja não. O rei Davi, que até hoje em Israel é a pessoa mais importante que o povo. Vai falar de Davi para o judeu, para ver se ele não te enforca. Davi, o grande rei Davi, queria construir um templo. O Senhor disse, para você não. Mas não se preocupe não, vou deixar teu filho construir. Só habitava assim, em tendas. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cultuava a Deus assim, em tendas.
Então, estamos aqui hoje cultuando, entenda também, né? Mas a presença de Deus é a mesma. Amém? Glória a Deus. Pastor Jair, muito obrigado. Os irmãos, que o Jesus continue abençoando a vida dos queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele conhece e sonda os nossos corações. Amém, irmãos?